Nós cumprimentamos nesse momento os amigos presentes nessa apresentação de capítulos do livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel ao querido médium Francisco Cândido Xavier. Mas em que situação, em que contexto das nossas existências nós que somos ligados ao Lar de Teresa, Instituição Espírita Cristã de Estudos e Caridade, em que período nós iniciamos continuamente o estudo de Fonte Viva? Bem, na segunda quarta-feira do mês de março de 2020, fomos comunicados que a casa entraria em recesso. Motivo? Um Covid-19. Era assim que se chamava o coronavírus. E nós não sabíamos o tempo em que nós estaríamos distantes uns dos outros e distantes também da nossa casa. Então, resolvemos fazer reuniões online em nossos lares, enquanto durasse esse recesso. Os grupos se formaram de acordo com o programa de cada um, e um dos grupos resolveu estudar Fonte Viva. Enviávamos o estudo online na mesma hora, no mesmo dia em que nós fazíamos as nossas reuniões presenciais. E os estudos se estenderam por 3 anos e 2 meses, semanalmente. Então, agora chegou uma sugestão. Por que não revermos os 155 capítulos estudados? E, então, fomos pensando em colocar esses capítulos. Embora tivéssemos pensado assim, foram encontros em que nós tínhamos até uma linguagem coloquial, muitas vezes, porque estávamos falando com amigos, os queridos companheiros de estudo e de trabalho, como fazer. E por isso houve algumas modificações. Elas foram feitas para que nós nos concentrássemos nos textos de Emmanuel. Embora que, em alguns momentos, alguns capítulos, nós ainda vamos ter alguma referência ao tempo de isolamento em que nós todos vivemos. Agora, no Lar de Teresa, como em todas as casas espíritas, as reuniões são presenciais. Mas a quem interessar, estes capítulos estarão disponíveis neste canal, os capítulos de Fonte Viva, semanalmente. Que Jesus abençoe os nossos esforços em construirmos um tempo melhor para o nosso lar, o nosso planeta Terra. E vamos, então, ver o estudo do primeiro capítulo de Fonte Viva. Livro Fonte Viva, Espírito Emmanuel, Psicografia, Francisco Cândido Xavier, capítulo 1, Ante a lição. Considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Carta de Paulo, segunda carta de Paulo a Timóteo. Ante a exposição da verdade, não te esquives a meditação sobre as luzes que recebes. Quem fita o céu de relance, sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas,
E quem ouve uma sinfonia sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Debalde escutarás a palavra inspirada dos pregadores ardentes, se não descerrares o coração, para que o teu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente de novas revelações, e isso porque não dispensa o maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho à janela para que o sol nos visite. Dediquemos algum esforço à graça da lição, e a lição nos responderá com as suas graças. O apóstolo dos gentios é claro na observação. Considero o que te digo, porque, então, o Senhor te dará entendimento em tudo. Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do Código da Vida Eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. Vamos iniciar o estudo de capítulos do livro Fonte Viva. Já ouvimos a leitura do primeiro capítulo. Estudaremos com as possibilidades de pesquisas que tivermos em nossos lares. O benfeitor Emmanuel, ou o historiador da espiritualidade, iniciou as suas mensagens no livro Fonte Viva com uma carta de Paulo, a segunda carta de Paulo, a Timóteo. De que lugar escrevia Paulo? De Roma, da prisão. Era a segunda vez em que era aprisionado em Roma, e que dali só sairia em liberdade física, vamos dizer assim, para ser executado por ordem dos mandatários temporais, os mandatários de Roma. E na Via Ápia, na foz do rio Tibre, de madrugada, como nos diz Emmanuel no livro Paulo e Estevão. Então, Emmanuel inicia escrevendo em livro, com muitas cartas de Paulo, mas inicia com a possível última carta que o antigo rabino endereçava a um de seus discípulos. Emmanuel, no primeiro texto, escreve o final da trajetória de Paulo naquela existência na Terra. E por que escreve justamente para Timóteo? Por razões afetivas, e que voltavam essas razões à sua memória pelos caminhos, pela primeira vez em que ele caminha pela Ásia em sua missão de divulgação do Evangelho. E quem era Timóteo? Paulo, na primeira viagem realizada na Ásia Menor, passa por Chipre, aquela ilha, pela Panfilha, chega, depois de passar por outras cidades, chega a Listra. Listra era uma cidade muito pobre, e ali não havia propriamente uma colônia judaica, apenas alguns poucos judeus
e nem sinagoga possuía. Paulo e Barnabé, que o acompanhava, foram indicados a procurar a casa de Lóide, viúva de um grego abastado, que vivia em companhia de Eunice, sua filha, também viúva de um pagão. Assim os judeus o classificavam. E vivia também com elas o filho de Eunice, Timóteo. Timóteo era um adolescente de 13 anos. Paulo e Barnabé, por insistência de Lóide, ficaram hospedados na casa das mulheres judias. Paulo observou o adolescente Timóteo, inteligente, curioso, conhecedor das leis de Moisés. Paulo encanta-se com ele e uma afinidade recíproca se estabeleceu entre eles. Na carta a Timóteo, agora seu discípulo e filho espiritual, assim o considerava Paulo, o apóstolo, enfraquecido pelas lutas travadas em tantos caminhos, Paulo escreve sobre a solidão em que vivia em Roma. Só Lucas está comigo, escreve Paulo, e pede a Timóteo que vá ter com ele em Roma. Paulo previa sua morte e quer rever o agora homem, o filho do coração. Emmanuel toma como epígrafe um versículo da carta de Paulo a Timóteo. Considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. E depois o autor, Emmanuel, escreve para os homens de agora, dizendo, no primeiro parágrafo, ante a exposição da verdade, não te esquives a meditação sobre as luzes que recebes. Não basta ouvir a exposição da verdade, é preciso pensar e meditar naquilo que se ouviu, que se recebeu. Segundo parágrafo, quem fita o céu de relance, quantas vezes olhamos o céu como quem não enxerga, quem nem aprecia as cores, as nuvens. Então, quem fita o céu de relance, sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. E ainda ele escreve, e quem ouve uma sinfonia sem abrir-lhe a acústica da alma, sem sentir o que diz a música, não lhe percebe as notas divinas. Sabe, Emmanuel, que muitos de nós não temos capacidade de reter os ensinos de Jesus, porque nos distraímos, não oferecemos atenção devida às lições que lemos ou que vemos a toda hora ao nosso redor. Como Paulo falava a Timóteo, Emmanuel também nos recomenda que examinemos, reflitamos e apreciemos aquilo que nos ensinam os superiores. E são tantos os que nos ensinam, resta-nos aprender. Em silêncio, em nossos lares, e meditando sobre as palavras de Emmanuel, vamos erguer ainda mais o nosso pensamento e agradecendo pelos espíritos
queridos protetores nossos, que temos ao nosso redor, nesse tempo difícil em que muitos de nós nos sentimos sós. E vemos em Paulo o grande exemplo, que ele se remete a alguém, filho do coração, como nós também nos remetemos àqueles que são os nossos afetos desencarnados, ou afetos que estão junto de nós, com quem nós nos comunicamos em nossos lares ou um pouco distantes. Concede, Senhor e Mestre, querido Nazareno, que o nosso encontro, assim, no silêncio das nossas casas, que o nosso encontro transforme a casa em lar, onde possamos agradecer pelo momento que vivemos. Um momento de aprendizado, de reflexão em que todos nós estamos. Que as tuas bênçãos possam se refletir em nossos pensamentos e que possamos expandir aqueles que estão conosco as tuas lições. Graças a Deus.